Gente, vamos ao nosso módulo 11, vamos ver um texto inteiro, vamos avaliar esse texto em todas as suas competências. Vejam que módulo importante. Vejamos. Temos uma revisão de textos, neste módulo avaliaremos os textos a seguir, aliás, são 2, ótimo, para pontuação nas 5 competências da matriz de referência Enem. Corrigiremos, excluiremos e acrescentaremos o que for preciso. Ações para reduzir o sedentarismo seria o nosso primeiro tema, para o primeiro texto. Vamos ver aqui a nossa introdução. Ações para reduzir o sedentarismo, namore o tema. Eu preciso discutir as ações que eu conheço, avaliá-las e depois sugerir as minhas ações. Aquelas minhas ações é que vão trazer a minha competência 5, a minha proposta interventiva. Mas eu posso falar das ações que já existem, avaliando-as com a minha criticidade, dando as minhas opiniões sobre elas antes. Aliás, eu não posso. Porque o meu tema valoriza muito a palavra ações. Então, eu não devo trabalhar as ações só no fim do texto, só num parágrafo, só na proposta interventiva. Vamos ver. Grande parte da população é sedentária. Que população? O nosso tema não fala em Brasil. O nosso tema fala de ações para reduzir o sedentarismo. Você pode falar sobre ações que são praticadas em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Agora, você precisa aqui pontuar que população é essa. Grande parte da população mundial é sedentária. E deve ser mundial mesmo, porque se você não trouxe a ideia de Brasil, é do mundo que você fala. Essa estimativa é muito preocupante, vírgula. Haja vista que várias doenças podem estar associadas ao sedentarismo. Diante disso, é necessária a realização de medidas pelos governos e pelas sociedades. E isso, governos, porque são muitos lugares do mundo e são muitas as sociedades também. Então, vamos lá. O que faltou aqui? Uma palavra adequada. Isso é competência 1. Que população é essa? E aqui o que faltou, uma vírgula antes do haja vista. Haja vista que traz ideia de causa. Gente, nós temos até agora 2 falhinhas, vão anotando aí no material de vocês, 2 falhinhas de competência 1. Vamos prosseguir. Rita Sica, introdução curtinha, não é? É verdade. Essa nossa primeira frase tem aqui uma constatação. Grande parte da população mundial é sedentária. A nossa segunda frase diz que isso preocupa, porque o sedentarismo causa muitas doenças. Isso é uma constatação. Na terceira frase, você traz a tese. É necessária a realização. Aliás, temos mais um erro, porque a realização é um sujeito feminino. Essa palavra está acompanhada do artigo a realização é necessária. É necessária a realização de medidas pelos governos e pelas sociedades para reduzi-lo. Esse LO recupera o sedentarismo. Já vimos que há o LU, né, nós falamos LU, embora escrevamos LO, mas a pronúncia é LU, porque é um pronome átono. Existe o LU para o masculino e existe o LA para o feminino. Existe o LUS para o masculino plural e existe o LAS para o feminino plural. Então, temos LU, LA, LUS, LAS. Então, vejam, aqui eu tenho sim uma tese, quando eu digo que é necessária a realização de medidas pelos governos e pelas sociedades para reduzi-lo. Pronto, aqui nós temos a nossa tese. Se houver espaço, traga algum repertório. Diga, por exemplo, que não foi à toa que houve nos Estados Unidos uma grande campanha realizada com a iniciativa da ex-primeira-dama Michelle Obama, ao perceber que grande número das pessoas que eram internadas com problemas cardiovasculares nos hospitais do país eram pessoas sedentárias. Então, você, se tiver espaço, pode trazer um repertório sociocultural. Você pode também falar, por exemplo, não é à toa que há programas bastante produtivos contra o problema na Rússia, onde pessoas são estimuladas a fazer exercícios diários,
com prêmios de não pagar suas passagens nos metrôs e em outros veículos públicos. Então, você pode trazer qualquer exemplo, pode trazer um exemplo do Brasil também. Afinal de contas, nós estamos falando do mundo, e o Brasil, obviamente, está no mundo. Vamos prosseguir. É importante a execução de ações que promovam melhorias na saúde dos indivíduos e estimulem a prática de atividades. Ora, gente, eu prefiro falar primeiro em estimular a prática e falar, por último, em promover melhorias, porque é a prática de exercícios que vai promover a melhoria na saúde. Não é a melhoria na saúde que normalmente vai promover a prática de exercícios. Eu sei que uma pessoa que está sem saúde não consegue praticar exercícios muitas vezes, mas o que mais ocorre é o inverso, é haver a prática de atividades para promover a saúde. Então, aqui a recomendação é importante a execução de ações que, daqui eu viria para baixo, que estimulem a prática de atividades físicas. É preciso dizer que tipo de atividade é esse. E aí depois eu diria, promovam melhorias na saúde dos indivíduos. Muito bem, seria isso. Eu entendi essa frase inicial. Eu entendi que ela é inclusive uma opinião. Eu concordo com ela. Mas eu não encontrei aqui nenhum elemento que retome o parágrafo anterior. Eu seria capaz de entender essa frase sem precisar ter lido o outro parágrafo. Nós nos esquecemos de pôr aqui um elemento importante, que é o elemento coesivo. Não é verdade? Vamos voltar ao parágrafo anterior. Observem. Como ele se encerrou? Diante disso, é necessária a realização de medidas pelos governos e pelas sociedades para reduzi-lo. É necessária a realização de medidas. Vamos ver. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia dizer, nesse intento, que intento de realizar medidas, é importante a execução de ações que promovam melhorias na saúde dos indivíduos e estimulem a prática de atividades físicas. Então, eu que já tinha 3 falhas de competência 1, estou agora com medo de perder também na competência 4. Porque uma das exigências da prova Enem é que haja relação explícita entre os parágrafos também. Os esforços para a criação de projetos que priorizam tais objetivos, vejam que nesta frase, o uso da expressão tais objetivos já recupera o que está antes, olha. Que objetivos? De fazer as pessoas praticarem atividades físicas e de promover, assim, a melhoria nas suas saúdes. Então, ou melhor, na sua saúde, não é nem necessário plural. Então, os esforços para a criação de projetos que priorizam tais objetivos se devem, Rita, que feio, os esforços, plural. Então, teria que ser se devem. Qualquer pessoa pode cometer esse deslize. Por isso, faça a revisão do seu texto. O nome desse nosso módulo é revisão de texto. Você tem que se cuidar, tem que observar a concordância. Por exemplo, a execução é importante. Por que o é no singular? Porque o sujeito é execução. A execução é importante. Execução de ações as quais promovam. Ações é plural, por isso promovam. Muito bem. E aqui, ações que estimulem no plural. Mas, na segunda frase, nós não prestamos atenção e escrevemos os esforços para a criação de projetos que priorizam tais objetivos se deve. Está mais distante, a pessoa esquece. Tenham cuidado. Agora, a palavra priorizam é correta. Projetos que priorizam, porque projetos é plural. Então, os quais priorizam. Bom, os esforços se devem ao fato do sedentarismo ser considerado um dos principais fatores de risco para algo. Gente, eu vou fazer uma pergunta antes do verbo, aliás, antes da locução verbal ser considerado. Muito bem. O que é considerado um dos principais fatores de risco? O que é considerado? O sedentarismo. Então, se o sedentarismo é o sujeito dessa locução,
é o sedentarismo que é considerado um dos principais fatores de risco a algo, eu precisarei substituir essa contração por algo separado, porque o sujeito não pode ser preposicionado. Então, em vez do sedentarismo, de o sedentarismo ser considerado um dos principais fatores de risco para o surgimento de doenças como. Muito bem. Depois do como, não existe essa vírgula, gente, nem vírgula, nem dois pontos. Porque logo depois dele eu começo a trazer os exemplos. Os exemplos são a obesidade, o diabetes, que pode ser também o diabetes, a diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, as doenças ósseas e articulares, entre outras enfermidades. Vejam bem, aqui eu tenho uma falha de competência 1, aqui eu tenho outra falha de competência 1, aqui eu tenho mais uma, embora esta falha seja mais leve, muitas vezes seja até dispensada, mas é uma falha. Aqui eu tenho uma palavra em falta, eu falo de atividades físicas e não de quaisquer atividades. Muito bem. E faltou aqui a coesão. Eu ainda não estou avaliando o conteúdo, eu estou avaliando forma. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de doença. Obesidade, diabetes, mais um, a hipertensão, mais outra, as doenças cardiovasculares, mais outra, as doenças ósseas e articulares, mais ainda, entre outras enfermidades. Se eu já usei o como, eu já exemplifiquei. Então, eu não vou usar este elemento. Eu deveria colocar aqui apenas um ponto e encerrar. Porque o como já me dá a entender que eu não tenho todas as doenças citadas aqui, apenas algumas. Eu tenho apenas exemplos. Então, isso aqui é redundante. O Corpo de Bombeiros, com letra maiúscula, muito bem, de Fortaleza, que é o nome de uma instituição, por exemplo, já executa atividades que promovem exercícios físicos nas comunidades dos bairros da cidade. O Ministério da Saúde do país também já apresenta propostas para aumentar a prática de atividades desportivas. A palavra país, neste caso, não é uma referência ao Estado, à nação, aliás, não é nem ao Estado. É uma referência ao espaço mesmo, ao território. Então, nesse caso, nós vamos usar a letra minúscula, desculpem. O Ministério da Saúde do país, com P minúsculo. É como eu dizer, o Ministério, aliás, a Secretaria de Saúde do Estado, me referindo ao estado físico, Ceará, vai ser com letra maiúscula. Agora, se eu quero me referir a algo abstrato, a noção de algo que é administrativo, aí sim é que eu vou usar a letra maiúscula. O Ministério da Saúde do país também já apresenta propostas para aumentar a prática de atividades desportivas. Então, gente, eu tenho aqui algumas falhas, eu não tenho mais 200 pontos na competência 1. Vejamos as ideias agora. É importante a execução de ações que promovam melhorias na saúde dos indivíduos. Nós trocamos. Esse é um problema sintático. Não é mais possível. Eu vou aqui ficar por uns 160 pontos, talvez 120 já na competência 1. Depende muito do olho de quem examina. Então, vejam, é importante a execução de ações que promovam melhorias na saúde? Não, né, pessoal? Seria assim. É importante a execução de ações que estimulem a prática de atividades e promovam melhorias na saúde dos indivíduos. Os esforços para a criação de projetos que priorizam tais objetivos se devem ao fato de o sedentarismo ser considerado um dos principais fatores de risco para o surgimento de doenças como a obesidade, o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, as doenças ósseas e articulares. Ponto. O Corpo de Bombeiros de Fortaleza, por exemplo, já executa atividades que promovem exercícios físicos nas comunidades dos bairros da cidade. Eu substituiria a palavra atividades, que já está bem aqui, gente, olha, por eventos. Já executa eventos. Mas, Rita, se executar eventos, não fica legal. Ninguém executa um evento. Então, já realiza eventos. Vocês vejam que quando eu mexo com algo, muita coisa se altera, realiza, isso é um I e um Z, viu, turma? Realiza eventos que promovem exercícios físicos nas comunidades dos bairros da cidade.
O Ministério da Saúde do Brasil ou do país também já apresenta propostas para aumentar a prática de atividades desportivas. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma revelação da importância e das ações. Atenção, hein, turma? Aqui no final, eu falei a partir do momento em que eu trouxe o Corpo de Bombeiros em ações. Se nós voltarmos ao nosso tema, nós vamos ver que o nosso tema começa com a palavra ações. Ações para reduzir o sedentarismo. Eu preciso tocar nesse aspecto ações em todos os parágrafos. E fiz muito bem em trazer essa parte. Vamos agora para o parágrafo número 3. Vale ressaltar que o combate do mal em foco, muito bem, Rita C. Gente, quando eu digo Rita C, não é porque eu queira me exaltar, não. Essa redação não é minha, mas eu vou fazendo de conta que eu sou uma vestibulanda, que eu estou no mesmo barco. É isso. Muito bem, turma. Então, vale ressaltar que o combate do mal em foco, qual é o mal em foco, gente? Sedentarismo. A pessoa só vai saber o que é se ler os parágrafos de cima. O combate do mal em foco não depende somente das instituições públicas e privadas, mas também... Ora, turma, se eu tenho não só, ou não somente, ou não apenas, não só, não somente ou não apenas, eu tenho que ter mas também. Não é isso? A minha coesão também já não é mais 200, gente. Mas também de ações conjuntas das sociedades e dos governos. Assim, estados... Por que você usou no plural, Rita C, sociedades e governos? Porque eu estou falando do mundo, lembram? O meu tema não é ações contra o sedentarismo no Brasil. O meu tema é ações contra o sedentarismo. Vale ressaltar que o combate do mal em foco não depende somente das instituições públicas e privadas. Por que das? Isso é muito amplo, Rita C. Qualquer tipo de instituição pública ou privada, não seria melhor você usar um de para não generalizar? Com certeza. De instituições públicas e privadas, mas também de ações conjuntas das sociedades e dos governos. Assim, estados com letra maiúscula que disponham de investimentos em atividades, gente. Nós não investimos a algo, nós investimos em algo. Estados aqui tem uma letra maiúscula porque é aquele estado que atua, que investe. Não é o estado físico, geográfico. Não é o estado do Ceará, que é vizinho ao da Paraíba, ou ao do Rio Grande do Norte. Não é o espaço. Não é território. É o estado que toma atitude. É um estado que tem investimento. Assim, estados que disponham de investimentos em atividades físicas terão, consequentemente, aqui eu vou colocar entre vírgulas, esse adjunto adverbial. Muito bem. Desculpem a vírgula mal feita. Terão, consequentemente, uma redução dos custos na área de saúde. Verdade. Então, eu continuo falando de ações, perceberam? Eu estou dizendo que as ações não devem partir só de instituições públicas e privadas, mas também de estados e sociedades. Eu estou dizendo que se os estados tiverem as ações necessárias, eles, inclusive, terão ganhos, porque eles vão gastar menos em saúde. Desse modo, deverão haver algumas iniciativas como a de incentivar a conexão entre espaços urbanos e práticas de exercícios. Olha só, turma, sempre falando em ações. O problema aqui é este deverão, né? Porque quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, nós já estudamos isso juntinhos, de ocorrer, o verbo auxiliar também é impessoal. Então, aqui eu deveria dizer deverá haver. Agora, se eu dissesse deverão existir, eu também estaria certa. Deverão ocorrer, eu também estaria certa. Porque aí eu teria verbos não impessoais. Então, eu digo deverão existir algumas iniciativas ou deverá haver algumas iniciativas, como a de incentivar, que eu tenho uma vírgula. Então, se eu me confundo. Eu sei que você explicou isso aí na aula de pontuação, mas aqui eu me confundo, mulher, porque, veja bem, tem ou não tem vírgulas do como? Gente, os exemplos que eu vou trazer agora são relativos a um par de palavrinhas.
Por isso já há vírgulas do como. Se você voltar aos nossos vídeos de pontuação, você vai lembrar. Agora, se eu tivesse aqui apenas a palavra iniciativas, uma palavra só, eu não teria a vírgula, entende? Como eu tenho duas palavras, como eu estou trazendo exemplos de algumas iniciativas, essa vírgula é necessária. Como a de incentivar a conexão entre espaços urbanos e práticas de exercícios, a da divulgação de campanhas capazes de sensibilizar a população da importância de se exercitar. Gente, vocês gostaram dessa história de incentivar a conexão entre um espaço urbano e uma prática de exercício? Espaço urbano é uma coisa concreta, né? E prática é algo abstrato, que é uma ação. Vamos melhorar isso aqui? Como a de incentivar a conexão entre o uso de espaços urbanos, porque apenas eu colocando a palavra uso aqui, já consigo trazer uma atitude, o uso, a atitude de usar, como a prática, a atitude de praticar. E fica perfeito o nosso paralelismo semântico. Estão entendendo? Bom, a da divulgação de campanhas capazes de sensibilizar a população da importância de se exercitar. Muito bem. Então, Rita, se realmente você falou em ações no parágrafo 1, no 2 e no 3. Agora, eu só estou me perguntando aqui em casa como é que você vai arranjar mais ação. E como é que eles vão perceber, quando forem corrigir essa redação, os avaliadores, quais são as ações que devem valer para eles darem a nota da competência 5. Porque já tem tanta ação aqui, eles vão perceber. Porque quando eu trouxer a ação que vai ser avaliada na competência 5, eu vou dizer o agente. Não vai ficar assim por cima. Aqui eu não disse quem é que vai incentivar a conexão entre o uso do espaço urbano e a prática de exercícios. Então, quando eu tenho realmente aquela ação que vai ser avaliada na competência 5, eu tenho o agente, eu tenho a ação, eu tenho detalhamento, eu tenho o meio e tenho o efeito, gente. E uma outra coisa que eu vou ensinar aqui a vocês. Você pode mostrar várias ações no parágrafo 2, no parágrafo 3, e depois, quando você chegar ao último, você usar uma ação que vai colaborar para que todas as anteriores aconteçam. É uma estratégia também. Vamos lá. Repetindo, uma das estratégias é você conversar sobre as ações já existentes e avaliá-las, elogiando-as, criticando-as, fazendo o que for conveniente. E depois você trazer as ações que você sugere. É um caminho para construir esses textos que já vem falando em ações, medidas, atitudes, iniciativas logo no tema. Outro caminho é você dizer várias ações que você já sugere e quando chegar ao fim, você dizer uma ação que vai ajudar para que as outras consigam ser, quer dizer, para que consigamos aplicar as outras. Vamos lá. Além disso, deixe-me só conferir algo aqui, só um minutinho. Pronto. Este é o nosso último parágrafo. Além disso, deve-se considerar a disciplina de educação física uma grande auxiliadora do combate à causa em questão. Eu não gostei muito não, Rita C, porque eu não estou dizendo quem é que vai considerar, eu não tenho agente. Muito bem. Eu espero que você encontre daqui para baixo. Mas vamos primeiro consertar algumas coisinhas. Além disso, deve-se considerar a disciplina de educação física. Gente, essa palavra aqui, educação, e essa palavra física, você tanto pode usar com letra maiúscula como com letra minúscula. O acordo ortográfico diz que nomes de disciplinas podem ser usados com letra maiúscula ou minúscula. Eu prefiro com letra maiúscula. Por quê? Porque eu dou mais destaque. Então, além disso, deve-se considerar a disciplina de educação física uma grande auxiliadora do combate à causa em questão. Você quer combater a causa? Ora, se a sua causa, a causa que você vem defendendo até agora, é estimular as pessoas a abandonar o sedentarismo e a se exercitarem, então, você não pode falar em combate, ou então você não pode falar em causa, porque o sedentarismo não é uma causa. Então, vamos fazer o seguinte, além disso,
deve-se considerar a disciplina da educação física uma grande auxiliadora do combate ao mal em questão. O mal em questão, eu sei o que é o sedentarismo. A causa em questão é reduzir, combatê-lo. Eu não vou combater a uma causa tão boa, né, gente? As escolas devem incluir tal disciplina em suas grades curriculares. Comecei a gostar, Rita C. Por que você começou a gostar? Porque você está dizendo quem é que vai incluir essa disciplina em suas grades curriculares. Ah, mas eu não concordo com isso não, porque aqui no Brasil já existe a educação física nas escolas. Você não está falando de Brasil. Existem lugares do mundo que não têm educação física em suas grades curriculares. Você não está falando de Brasil, você está falando de modo bem genérico. As escolas devem incluir tal disciplina em suas grades curriculares. Então, aqui é o agente e aqui é a ação. Muito bem. Só 80 pontos. Meu Deus, eu preciso de uma solução completa. Vamos lá. As empresas, vírgula, por sua vez, vírgula, também devem dispor de profissionais que executem atividades laborais com todo o seu quadro funcional durante tempos definidos no horário de trabalho. Então, aqui eu tenho um novo agente para uma nova ação, que é dispor de profissionais, contratar profissionais que executem atividades laborais com todo o seu quadro funcional durante tempos definidos no horário de trabalho. E tem mais outra ação que as empresas devem praticar, que é promover palestras que alertem seus trabalhadores para a redução do sedentarismo. Gente, não é que alertam, é que alertem. Mais uma falha. Se eu ainda vou promover as palestras, eu sou a empresa, vou promover as palestras, elas ainda não estão acontecendo. Se elas ainda não estão acontecendo, elas ainda não estão alertando. Por isso, eu não tenho um presente do indicativo. Eu preciso escrever um presente do subjuntivo, algo que ainda está para ocorrer. Afinal de contas, é sugestão ainda. E devem promover palestras que alertem seus trabalhadores para a redução do sedentarismo. Poxa, Rita, eu estou ficando nervoso. Por quê? Porque eu estou vendo agente, escola e atitude, ação. Eu estou vendo agente, empresa e mais ações da empresa. Mas eu sei que precisamos ter o quê? Precisamos ter efeito, detalhamento, meio. Fazer o quê, né, gente? Se não tiver, nota baixa, né? Se não acharmos, infelizmente. Ademais, sabe qual é o problema dessa pessoa que escreveu esse texto? Ela traz 1000 ações. Ela traz 1000 ações com os seus agentes, mas não tem nenhuma delas completa, porque eu já estou vendo que chegou a última, olha. Ademais, vamos lá, vamos botar aqui a nossa última esperança. As parcelas sociais, conscientes ou conscientes do mal do sedentarismo, isso é um agente, hein, turma? Devem adotar posturas adequadas aos hábitos de vida saudáveis. Que coisa vaga, mas tudo bem. Agente e ação, adotar posturas. Ou seja, é ação demais, é agente demais, mas nós não temos meios. Nós não temos detalhamentos. E nós não temos efeitos a fim de reduzir o sedentarismo. É preciso o quê? Ou então, a fim de reduzir o sedentarismo e, consequentemente, promover o bem-estar social, vírgula. Eu já teria ganhado se eu fizesse assim. O efeito e o detalhamento do efeito. Então, gente, eu tenho um conselho. Se vocês querem trazer várias sugestões de proposta, vocês podem fazer isso. Agora, por favor, primeiro, comecem com o efeito, ponham um detalhamento do efeito. Em seguida, vocês trazem o agente, a ação, faz um pontinho, colocam o meio. Aí depois, nas linhas que sobrarem, vocês colocam as outras ações mais superficialmente, beleza? Notas para esta redação. Competência 1, que teve vários erros, 120. Competência 2, que tratou do tema como se fosse algo relativo apenas ao Brasil, 160. Competência 3,
Acompanha também aqui no 160. Competência 4, 120, houve desvios. Competência 5, que só tem agente e ação, 80 pontos. Gente, é um prejuízo grande. Então, eu tenho 120, com 320 dá 440, com 120, 560, com 80. Olha só, gente, 640 pontos. Vamos conferir. 120 com 320, 440, com 120, 560, com 80, 640. É isso mesmo. Vamos, para a nossa próxima aula, ver mais um textinho. Até já já, turma.